Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu vou dar aqui duas dicas de saúde para você. A primeira é do restaurante vegetariano, Saúde e Vida, onde funciona na rua Guilmar Santos, no Bosque, ali próximo à Igreja Batista do Bosque. A minha amiga Franteles, ela optou por vender saúde e qualidade de vida para você. Todos os dias, a partir das 10h30 da manhã, você vai se deliciar lá com o restaurante vegetariano, tá? Produto de qualidade, saúde para você, viver com paz, você, saúde e sua família. A outra dica, não menos importante, é o óleo de avestruz, que é um alimento natural, um emagrecedor também natural, uma fonte de alimento, não é remédio, não está na categoria de remédio, e sim de alimentos. Você encontra na Estrútil Saúde e Vida, que representa aqui no Acre os produtos Amazônia Estrútil, que é do meu amigo Damião Viana, da Difusora Acriana. Tá certo? Outros produtos também da mesma marca você vai encontrar lá, como o gel, que combate qualquer tipo de dor lombar, enfim. E também, claro, o óleo de avestruz, natural, para você. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente do Instituto, que é o Antônio Vilela, que é um instituto vinculado ao PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, o ex-deputado federal Márcio Bittar. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite. Boa noite, Muniz. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com a gente acriana, que eu quero tanto bem. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui, todo meu, mais uma vez. Estamos à disposição. Márcio, pelo que eu falei para você na última entrevista, diz que a bunda não prejudica, né? Uhum. Eu vou repetir. Seus adversários não poderão mais dizer que você agora some do Acre toda vez que perde a eleição, né? Acho que você fez a propósito. Agora não vou fazer mais nada a não ser aqui. É isso? Você sabe, Muniz, a verdade é que eu nunca desapareci do Acre, né? A verdade é que quando você passa uma eleição e que porventura você fica sem mandato, como é o meu caso agora, você não tem razão e nem condições, né, de estar na rua o tempo inteiro, né? Quem se elege, deputado, enfim, prefeito, governador, etc., ele tem o compromisso e recebe para isso a estrutura e tal. Quer dizer, eu até hoje ainda tenho problemas da campanha para resolver, né? Então há uma dificuldade, quer dizer, como é que você vai rodar o estado inteiro? Isso não se faz só por vontade própria. Você tem que pagar o hotel que você vai, a locomoção, tem um custo, né? O transporte, etc. e tal. Então é natural, quando você fica sem mandato, é impossível que você esteja aparecendo na mídia como não tendo mandato. Mas hoje, na hora do almoço, a minha querida amiga, comadre Vânia, fez uma galinha caipira para mim. Vânia Pinheiro? Que é uma irmã, né? Pessoa que eu adoro, a família toda, inclusive. Ela fez um almoço para mim e para a Márcia, né? E eu dizia a ela que esse tipo de... Nossa amiga em comum. Obrigado. Então, esse tipo de crítica, na verdade, ele me honra. Por quê? Porque depois de tantos anos na vida pública, não conseguiram fazer uma denúncia me envolvendo, né? Então, porque isso não é uma denúncia. Porque você não aparece e tal, isso é uma bobagem. Além de ser uma mentira, isso não é denúncia. Então, quer dizer, graças a Deus, esses anos todos, já tive mandato, já perdi mandato, já recuperei mandato, já perdi mandato, e não há uma denúncia envolvendo o meu nome e a minha honra. Então eu estou feliz. Mas onde é a sua casa mesmo aqui em Rio Branco? Eu saí de casa, porque a Márcia, logo que eu me elegi deputado federal, ela começou a ficar com um pouco de medo, porque hoje está mais seguro. Eu fiz a pergunta até em tom de gozação. Porque eu achava que você ia dar a mesma resposta que deu para um colega nosso um tempo. Eu disse, olha, no mesmo lugar onde você me recebia, onde eu lhe recebia sempre, para um jantar, um churrasco. Você estava com amnésia aí? O saudoso Said. Mas é verdade, viu? Não, mas eu mudei, eu saí do Tropical, que é uma casa, eu gostava muito, um lugar agradável, uma varanda. Mas na verdade, Márcio, isso é um problema que todas as famílias estão enfrentando, né? Só que tem uma coisa, mais está abandonando suas casas para morar em apartamento, porque acha que é em tese mais seguro. E nem é tão assim, né? Mas, veja, quando eu me elegi deputado, então, naturalmente, eu teria que ir toda semana para Brasília. Então, a Márcia se sentia um pouco insegura só com os meninos, enfim. Então, e é lógico, eu sou casado, eu não posso fazer só aquilo que eu tenho que levar em conta o que a minha mulher e minha família querem. Então, eu estou num apartamento ali no Residencial Buriti, e fomos, assim, muito legal, porque
é um espaço legal, então, e quando eu viajo, me sinto mais seguro, enfim. Eu achei que eu ia sentir muito. Eu que nasci na área rural, né? Eu saí de uma casa para ir para o apartamento. Eu achei que eu ia sentir... É um impacto. Mas estou muito tá. muito Márcio, bem, né? eu sei que em Rio Branco você tem aparecido. E no interior, você tem como parecido ao interior? Com menos frequência do que eu posso estar, porque, como eu falei, né? Mas eu tenho feito o que eu posso. Agora, por exemplo, ontem eu estive em Porto Acre e amanhã eu começo uma viagem com meu amigo Edson, Marieldo, que são da executiva do PSDB, rumo a Juruá. Mas vamos fazer uma visita com alguns amigos em Sena Madureira, em seguida Mané Urbano, depois Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul. Enfim, uma viagem lá em Cruzeiro do Sul. Aí o deputado Rocha vai se encontrar conosco, vai ter umas atividades lá do nosso pré-candidato Henrique Afonso. Enfim, aí só volto de lá no domingo. Né? Por falar em Rocha, houve um problema com ele aqui ontem, o pessoal da militância do PT. É algo lamentável isso, né? Como é que você vê tudo isso? Veja, Muniz, quando eu faço crítica ao governo, não é pessoal. Eu tenho feito algumas críticas ao Jorge Viana, por exemplo. Porque eu acho que ele tenta, porque ele é muito inteligente, muito esperto, ele tenta passar uma imagem aqui no Acre como se ele não fosse desse grupo. E eu venho dizendo na minha fanpage, que não tem comparação com o seu programa, com a mídia oficial, que não é verdade. Ele faz parte do mesmo grupo. Tudo que está acontecendo no país é um grupo só. O Lula, o Jorge, o Tião, todos são do mesmo grupo. É o mesmo pacote, é o mesmo modelo que o país experimentou, que o Acre experimenta há quase 20 anos e que quebrou o país. Neste modelo, que é o modelo herdeiro das lutas comunistas, que são eles, a intolerância é marca do grupo. Não é do PT do Acre, não é do PT de São Paulo, é do PT do Brasil inteiro. E é dos seus pares na Venezuela, na Bolívia, na Argentina. E, por exemplo, o deputado Rocha, como outras pessoas, tem todo o direito de ir à Brasileia, como foram ontem, e manifestar o repúdio àquele que é o grande líder de tudo isso. Quer dizer, o chefe, o líder de tudo isso, todo mundo sabe, é o Lula. Quer dizer, então tem todo o direito de fazer isso. E a turma do PT, parece que, inclusive, alguns cargos de confiança, e se forem mesmo, é uma coisa que choca ainda a mim até hoje, porque se é dinheiro público, como é que está lá 9 horas da manhã de uma segunda-feira? Ele não está trabalhando? Mas havia uma ação do governo lá, né? Sim, não, mas veja bem, mas você não pode tirar pessoas, nós não podemos começar a achar que isso é normal. Quer dizer, aquela história, a mentira contada mil vezes. Não, estou dizendo que é normal, mas eles podem explicar. Havia uma ação do governo na região. Mas eles são pagos? Veja bem, se é que são cargos de confiança, 9 horas da manhã, no meio da rua, para jogar pedra, para fazer atrito com alguém que foi legitimamente fazer uma manifestação. Você estava por lá também, não? Não, eu tinha uma agenda a cumprir. E cada um, Muniz, tem o seu jeito, o seu estilo. O Rocha tem o jeito dele, o estilo dele, que eu respeito e admiro. Eu tenho o meu jeito e o meu estilo. E acho, inclusive, que nós temos que ter tolerância com as diferenças, senão, Muniz... Mas pelo que eu vi ali, eu percebi, os dois lados foram intolerantes, né? Mas enfim, de qualquer maneira, veja bem, há uma marca de intolerância na esquerda. Esse é um padrão de funcionamento. Muito bem. E o Rocha tem direito de ir para lá. Será que é o fato de ter passado muito tempo do outro lado, sofrendo? Não é a marca. Né? Não. Na verdade, a esquerda não queria democracia, nunca quis. Não, Márcio? Não, nunca quis. Eu não fui da esquerda, eu sei o que eu estou falando. Na época do golpe militar, você tinha dois grupos... Eles devem ter um novo conceito de democracia. Não tem democracia. Não? A esquerda não sabe o que é isso. A democracia para a esquerda é a decisão interna. Ela reúne o partido, o grupo, decide e aí ela quer impor. Mas decide democraticamente. Sim, mas a decisão interna do partido, ela não pode, ela não tem o direito de ser mais importante que a decisão popular. Então não há. Então é o seguinte, eu acho que eles imaginam assim, bom, já que decidimos democraticamente, então vamos deitar e rolar agora. Põe para os outros. Acho que aquilo ali então é legal. Se tem um momento que a esquerda pratica a democracia, é internamente. Só que a sociedade não tem nada com isso. Então, no momento Então eles confundem então, o interesse partidário com o interesse do país? Nossa, interesse do... a esquerda não mistura tudo. Para a esquerda, que está governando o país e o Acre, o Estado é dela. Tanto que eles são pegos
cometendo falcatrua e são tratados como se fossem heróis do povo brasileiro. Vamos falar, e aí para não parecer que nós estamos aqui falando de futilidade, vamos dizer o seguinte, o Palocci recebeu quase 40 milhões de reais nas contas bancárias, o Zé Disseu quase 40 milhões de reais. O PT tem os 2 ex-presidentes do partido, foram processados, condenados e presos. Os 2 ex-tesoureiros processados, condenados e presos. O ex-presidente da Câmara Federal do PT, processado, condenado e preso. O ex-vice-presidente da Câmara do PT, processado, condenado e preso. E hoje o líder do governo, do Senado, do PT, está preso. Mas, na sua opinião, quem vai escapar de tudo isso? Não é o Lula que escapará. Será que ele não escapa? Não tem como, porque todo mundo sabe, em sã consciência... Dilma escapará? Ela já não está escapando. Embora não tenha, no caso da Dilma, o que tem no caso do Lula. O Lula está envolvido com indícios de beneficiamento, de que ele se beneficiou pessoalmente disso. Como é que o ex-presidente, fazendo palestra, passa pelas suas contas quase 50 milhões de reais? Então, mas quanto a isso, veja, quem está julgando, quem está processando é a justiça. Eu, particularmente, acho, e eu tenho certeza que a população brasileira, que isso tudo que aconteceu, envolvendo tanta gente importante, não tem como tudo isso ter acontecido para que o Lula não percebesse ou não soubesse. Tanto que numa pesquisa que eu tive acesso essa semana passada, numa reunião da Executiva Nacional do PSDB, mais de 80% da população brasileira diz que o Lula sabia de tudo. Né? Então, essa intolerância é uma marca e a esquerda não tem... Sim, mas espera aí, uma coisa é a população imaginar, outra coisa é ele convencer as autoridades de que não sabia. Veja, Muniz, você tem o direito democrático, né? E eu também tenho o meu. Então, eu acho, essas pessoas... Veja bem, eu falei de pessoas importantíssimas do PT, gente que foi chefe da Casa Civil, que presidiu o partido, tesoureiro, etc., líder do governo. Então, muitos desses, Muniz, foram processados, condenados e presos por formação de quadrilha, por corrupção ativa, passiva, etc. e tal. Aliás, tem crimes que não está nem previsto no Código, vão ter que criar ainda lá no Código Penal. Mas você tocou no assunto que eu acho que é importante não ficar em branco. No momento antes da Revolução, e o Gabeira teve coragem de dizer isso, havia 2 grupos que queriam tomar o governo, os militares e a esquerda. Um ou outro iriam implantar uma ditadura. A diferença é que a ditadura militar que foi implantada foi uma ditadura militar. A esquerda queria qual ditadura? A ditadura do proletariado, que é muito mais perversa na história, só ler. É muito mais perversa, só em Cuba foram 100 mil pessoas assassinadas. Então dizer que a esquerda, lá no momento antes do golpe militar, queria tomar o governo para implantar a democracia, isso é uma mentira. Se Lula quem lutou pela democracia foi o MDB, que agasalhou todo mundo daqueles partidos que foram extintos, aí Brizola, Franco Montoro, Mário Covas, etc. Enfim, todo mundo se agasalhou no tal do MDB. Aí sim, aquela foi a luta para terminar o regime militar, que eu participei ainda como garoto, e implantar a democracia. Você sabe que isso divide opinião, né? Infelizmente. Isso é normal. Uns afirmam que o fato dele não saber, da Dilma não saber, do Lula não saber, isso se configura em incompetência. Se sabia e nada fez, é conivência. No serviço público não se admite nem uma coisa nem outra. É isso mesmo. E aí? Se não sabiam de nada, é inapetência, né? Então tem que sair do mesmo jeito. Não tem como. Mas enfim, então lá em Brasília, eu acho que houve uma intolerância que é marca da turma do governo, né? Agora, por outro lado, Muniz, eu, assim, às vezes eu fico um pouquinho preocupado, e aí, em nome da candidatura ao governo, do apoio de todo mundo que eu tive, eu acho que na oposição é preciso tomar um cuidado e termos a tolerância que nós dizemos, que nós criticamos a intolerância da esquerda, nós criticamos a intolerância do PT, e não podemos praticar isso aqui na oposição. Eu confesso a você que algumas coisas que estão acontecendo me preocupam um pouco. Veja bem, eu sempre achei, e continuo pensando a mesma coisa, que a melhor forma de vencer as eleições é unidade. Tanto que na eleição passada, o meu amigo Bocalon, pessoa que eu respeito, está passando hoje com a dona Beth um problema grave de saúde, que eu espero que Deus ajude, o conforte, a ele e a ela.
mas ele achava que o melhor eram 2 candidaturas, e depois que terminou o ano, ele disse a mim, e disse publicamente, que ele reconhecia que aquela estratégia estava equivocada. Então eu continuo pensando que sempre defendi, acho melhor estarmos unidos, mas eu não tenho como impor o meu ponto de vista aos demais partidos. O PMDB tem direito de lançar, por exemplo, a Eliane Ciazic, o Democratas tem o direito de lançar de novo o Bocalon, assim como o PSDB tem direito de lançar, como pré-candidato, esses que eu citei, também, e nós também temos direito de lançar a nossa pré-candidata, que particularmente tenho por ela profunda admiração, mulher de respeito, preparada, qualificada, que é a professora Socorro Neri. Já participou de gestões, tem experiência e tudo mais. Então, eu não posso impor... Nesse quesito aí que você falou, é a melhor, é a mais qualificada, a mais experimentada. É a minha... Infelizmente, não é por currículo, né? É por voto, aí é outra história, né? Mas o voto se conquista na campanha. Claro, com certeza. Márcio, rapidinho, em 30 segundos, para a gente encerrar o programa. O senhor acha que isso que está acontecendo, Petrolão, Mensalão, vai atingir aqui? Vai beneficiar a oposição aqui? Vai prejudicar o governador, o prefeito? Eu acho que o governo do PT, do Acre e do Brasil está com seus dias contados. A alternância de poder vai acontecer em 2018 e eu que estou tendo o privilégio de estar convivendo mais um pouco com Aécio, com Alckmin, eu vejo o PSDB, essas pessoas eu vejo elas preparadas, equilibradas, prontas para assumir os destinos do país e recolocar o país no caminho do progresso. A eleição do Maurício Macri na Argentina, eu vejo com uma grande alegria, porque ele ganha a eleição de um governo parecido com o do PT do Acre, e logo em seguida vem dizer que vai usar a cláusula democrática do Mercosul para que a Venezuela dela não participe mais, porque é uma ditadura que tem na Venezuela. Claro. E ao mesmo tempo, propor que o Mercosul abra-se para o mundo e, inclusive, que o Mercosul trabalhe para fazer parte daquele mercado que foi criado agora recentemente, envolvendo parece que 12 países, liderado por Estados Unidos e por Japão, que é um acordo transpacífico, que dá direito ao Peru, vai dar direito ao Peru e ao Chile, por exemplo, o acesso facilitado ao mercado que significa 40% do PIB mundial. Então, se o Brasil também passar por essa mesma mudança, que eu tenho fé que passaremos, e a Argentina é o primeiro sinal. Então, recolocar o país no caminho da decência e do progresso econômico. Eu tenho certeza que se nós aqui no Acre, das oposições, tivermos juízo, nós também faremos finalmente a transição entre o governo que foi experimentado e que lá no começo foi de agrado da maior parte, mas que esgotou e que infelizmente quebrou o Acre e quebrou o Brasil. Eu não imponho meu nome a nada, mas como um soldado do sonho que já sonhamos juntos, eu vou continuar e tenho certeza que as próximas eleições trarão finalmente a vitória nossa e a alternância de poder, aqui e lá em Brasília. Muito obrigado, Márcio Bittar. Eu que te agradeço a TV Rio Branco, ao empresário Narciso Mendes, essa TV que sempre abriu espaço para as opiniões diferentes. Muito obrigado, Muniz, fique com Deus. Um abraço à minha esposa Márcia, que está nesse momento nos assistindo. Daqui a pouco vamos encontrar a nossa Vânia para bater um papo. Muito obrigado. Muito bem. Conversei aqui com o Márcio Bittar, presidente do Instituto Teotônio Vilela, vinculado ao PSDB, o Partido da Social Democracia. Depois do intervalo eu volto para continuar a falar de política. Eu vou entrevistar o líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, o deputado Heitor Júnior. Até já.